Você está na Rádio Educativa Assunção FM. Operando na frequência de 89,3. Uma emissora do Grupo Maria Osvaldo Targino de Comunicação. Fundação Maria Targino Pontes Araújo, João Câmara, Rio Grande do Norte. A mais ouvida. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo nele exibido é de inteira responsabilidade de seus produtores. Tá bom. As circunstâncias. Mostra que os tempos estão difíceis, mas assim diz o Senhor. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo. A partir de agora, ministração da palavra, louvores, oração, programa Dias Melhores. Apresentação, pastor José Marconi. Muito boa tarde, querido ouvinte da nossa 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores, hoje domingo, 21 de dezembro de 2025. É maravilhoso, né? Saber que o ano está acabando e Deus tem sido bom, generoso e tem me abençoado a estar aqui com vocês. Quero desde já agradecer por durante esse ano, né, a parceria, o convívio, você está aqui juntinho para estarmos falando a respeito da palavra de Deus. E também, desde já que o Natal já está tão próximo, né, já é no início da semana, desejar a todos um Feliz Natal. Viu, querido ouvinte do programa Dias Melhores, aqui na 89 FM, de coração, desejo luzes, né, que Deus acenda a luz de Cristo Jesus no seio da sua família, e ainda dá tempo de Deus encher sua boca de riso. Deus vai fazer coisas maravilhosas e até disso também que nós vamos falar na palavra, de aí direto, mas tem um Deus que é maior do que essa rua, e a gente vai falar disso hoje, tá certo? Então, Josué, vou falar aqui no livro de Josué, e o fato é que aqui narra uma história. Josué é no tempo que o povo saiu da escravidão lá do Egito, e Moisés, né, aquele negócio, e abre o Mar Vermelho, e vai no deserto, e 40 anos, e não tinha chegado perto do lugar da bênção. A gente está bem pertinho do lugar da bênção, você está bem pertinho do lugar da bênção, viu? Hoje vai chegar a bênção na sua vida, em nome de Jesus. E todo mundo tinha aquela expectativa, olha, ele está bem pertinho, só que a expectativa deles não estava em Deus. Ele sabia o que era Moisés, ele sabia que Moisés é quem abriu o Mar Vermelho, Moisés é quem orou e caiu o pão, Moisés é quem orou, que veio a codorniz, Moisés isso, Moisés aquilo, e é Moisés, e o que aconteceu? Moisés morreu. E às vezes é sobre isso que eu quero falar. Às vezes a gente tem algumas faltas na nossa vida e a gente fica meio sem... Eu vou fazer o quê agora? A minha confiança estava naquele emprego. A minha confiança estava nessa situação, num casamento que porventura tenha acabado, num emprego, num curso, numa situação. Então a gente atribui tudo àquela pessoa pontualmente, mas acima de Moisés, da situação, do deserto, de todas as situações, há um Deus. Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho foi o poder de Deus, e ele vai abrir as portas da bênção sobre sua vida, tá certo? Então o texto começa assim, todo mundo está desesperado, o que é que vai acontecer com a gente? E tinha um auxiliar de Moisés, chamava o nome dele Josué. Josué não está satisfeito não, ele está com medo, entendeu? Porque quando a gente sente falta de uma coisa que a gente considera importante, seja na sua família, na sua empresa, no seu comércio, nas suas amizades, desestabiliza. Então Josué está assim, o que é que eu vou fazer? Aí Deus chegou e disse, olha, no capítulo 1, no versículo 5, ninguém poderá te resistir
todos os dias da sua vida. Deus já inicia a conversa. Quem pode e manda é maravilhoso, não é não? Ele não chega dizendo, eu acho que... Quando Deus fala com você, ele já vai determinando, vai ser assim e se cumpre. Olha que coisa maravilhosa é acreditar na palavra de Deus, né? Ninguém te poderá te resistir todos os dias. Como eu estive com Moisés, então a gente tem que saber quem é que está com a gente. Eu tenho que saber quem é que estava com Moisés e essa pessoa maravilhosa, o nosso Deus, disse, olha, do mesmo jeito que eu fui com Moisés e dei vitória e conduziu até aqui e tudo vocês acham que foi maravilhoso, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já andei com gente importante, sabe quando você está com medo, aí vem um policial, um vigilante, aí diz, não, eu vou com você até ali, e você caminha aquele trecho sossegado, você que é mulher, que já desceu numa parada, e vem aquele homem, uma pessoa, e diz, não, eu vou acompanhar a senhora até ali, não é bom? Não é bom você chegar no canto que você quer chegar, sob a segurança de uma outra pessoa, né? E essa pessoa dizendo, pode ficar tranquilo, eu estou com você aqui, não vai acontecer nada não. Por quê? Essa pessoa se garante. E quem está pensando mal, tensionando mal, olha para ali e não vou não. Por quê? Porque não está só. Então, nessa véspera de Natal, né, estamos bem pertinho do Natal, a primeira coisa, eu quero que você entenda, você não está só. Pastor Marconi, como foi o título que você falou? Encontre um propósito maior do que você e Deus vai te ajudar. Tá certo? Como eu disse, as lutas já estão aí. Eu quero ler apenas mais 2 versículos e a gente vai. Apenas se esforça e ser corajoso. Bom, tá todo mundo com medo. Nesse texto aqui, tá todo mundo... teve uma perda. A minha confiança estava nesse emprego, a minha confiança estava nessa venda, a minha confiança estava nesse namoro, nesse casamento, nessa relação de amizade, seja lá em que circunstância isso seja necessário na sua vida. E as coisas acontecem, o próprio Jesus disse, os dias são maus. Então, coisas assim acontecem. Aí, vou desabar, é Natal, estou tão triste, não posso nem celebrar Jesus, porque... E aí Deus disse, não se preocupe. Em quem você estava depositando confiança, eu sou o Deus da vida dele e sou o Deus da sua vida. A mesma promoção de cuidado, de sustentar, de promover, de prover as coisas que eu fui, que você viu, eu vou ser com sua vida. E não vai ser só hoje, não vai ser só amanhã de manhã, não vai ser só de tarde, todos os dias da sua vida e depois vai abandonar. Não, ele teve o cuidado de dizer assim, eu não te deixarei, não te desampararei. Rapaz, que coisa, não te desampararei. Amparado. A gente diz, olha, graças a Deus veio fulano e me ajudou. O próprio Deus aqui, né, está dizendo, apenas esforce-se cuidando de obedecer a todas as leis que meu servo Moisés te ordenou, e não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, e assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Encontre um propósito maior do que você, e Deus vai te ajudar. Eu não sou ganancioso, não tenho. Eu já disse, tem propaganda que a pessoa não deve fazer. Então, eu não aprendi humildade. Isso a gente tem que trazer no coração. E não tenho ganância, não tenho inveja. Eu nunca tive inveja, nunca. Eu não tenho esse negócio. E se a pessoa é feliz numa situação, eu fico feliz. Eu ligo para a pessoa, eu vou lá. Eu fico feliz de verdade. É uma conquista. Às vezes até a pessoa... A gente vive num mundo tão mal que às vezes vai elogiar um negócio e a pessoa fica todo cismado. O que é que essa pessoa quer? Né? O que é que essa pessoa está querendo? Não, é porque eu sou assim mesmo. Eu fico feliz, né? A Bíblia diz, você tem que sorrir, se alegrar com quem se alegra. E também chorar com os que choram, né? Chorar com os que choram. E se você ouvir essa palavra, você será bem-sucedido. Olha assim, o tema é, encontre um propósito maior do que você. Se você ouvir essa palavra e acreditar que o mesmo Deus que era com esses personagens da Bíblia é o Deus que é sobre sua vida, e você tiver um propósito, ele diz que você será bem-sucedido por onde quer que você ande.
é uma coisa, não há nem muita coisa para se falar a respeito disso, porque em si já explica, né? É, que em todas as áreas que se fizer necessário, Deus, ele é conhecedor, tem domínio e interesse de ajudar. Ele mesmo declarou isso. Não é uma declaração de um político que diz uma coisa no Instagram, diz uma coisa no YouTube, diz uma coisa no X, diz uma coisa no rádio, e na hora da caneta faz outra completamente diferente. Não, Deus não é assim. O que ele disser na palavra vai acontecer na ação, na sua vida, em nome de Jesus. Então, vou voltar agora ao texto do que eu escrevi aqui, né? Esse povo havia sido alcançado, libertado, 400 anos de escravidão, né? Às vezes a gente recebe a ajuda de alguém e deposita, a gente tem que depositar gratidão, tá certo? Mas não imaginar que porque tal coisa aconteceu na nossa vida, daqui para frente vai ser diferente, não vai ser mais abençoado, porque coisas difíceis acontecem, entendeu? Quando menos se espera, acontece alguma coisa. E o que é que a gente tem que fazer? Depositar a confiança na palavra de Deus. Então, esse povo tinha sido liberto, tirado da condição terrível. Quem tirou da condição terrível? Natal, para mim, Ano Novo, é a época de eu refletir e ver como Deus foi bom, a trajetória da minha vida, quantas vezes Deus nos poupou. É que a gente não gosta nem de lembrar, que a gente tem vergonha das coisas que a gente fez, mas Deus te poupou muito, te guardou, você tem motivos de sobra, você é uma heroína, entendeu? Um abençoado, uma abençoada, né? E a vida muda, as situações mudam. De repente era escravo, de repente não tinha nada, não tinha mais personalidade de alma, de repente Deus chegou e interviu naquela situação, ganhar a liberdade e agora ele se vê numa situação de quem vai solucionar a minha situação, entendeu? Quem vai chegar agora que eu não tenho dinheiro desse exame? Quem vai chegar que vai conseguir, que eu consigo o internamento, a cirurgia? Quem é que vai conseguir, eu não tenho dinheiro de um advogado? Quem é que vai conseguir para me resolver o negócio da minha casa, do meu terreno, a questão dos meus filhos? Como é que eu vou conseguir pagar isso, pagar aquilo? Então, ele está dizendo, olha, em todas as situações que Moisés teve dificuldade, não foi na hora das felicidades só, não. Quando faltou comida, quando faltou água, quando faltou casa, quando faltou sombra, quando faltou aquecimento, quando faltou estrada, Deus providenciou. Ele está dizendo, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo todos os dias da tua vida. A contrapartida é você acreditar. Ontem eu estava me relacionando com um assunto com uma pessoa, e a pessoa chegou e disse, ô pastor, e qual é a minha parte? E na hora eu estava conversando, quando eu fui mais tarde, aí Deus tocou no meu coração e mandei uma mensagem para a pessoa, eu digo, a sua parte é orar por mim, querido. Eu acredito na sua oração, tá certo? Então a sua parte é acreditar nisso que eu estou pregando aqui, porque não é um estudo de um pensamento, de um teórico, uma aula, não, eu estou pregando a palavra de Deus, tá certo? Deus, as situações mudam, Deus nunca mudou, Deus nunca mudará. Toda situação muda, às vezes está difícil, às vezes está bom, às vezes está ótimo, às vezes está terrível, e as situações mudam, as pessoas mudam, Deus não muda. A vontade de Deus não muda, tá certo? Ele diz estarei, amanhã estará porque ele disse estarei. A cada manhã ele diz estarei hoje, estarei amanhã, estarei depois da manhã, eu estarei, tá certo? Mostrando quem é que tem a capacidade de retomar o controle. Você não pode atribuir ao acaso. Tem gente que atribui aos cosmos, né? O universo. O universo. O diretor me ajudando aqui. É muito bom ter pessoas inteligentes perto da gente. Tá certo? O universo, as pessoas... o universo conspira. O universo está rodando, rapaz. O universo não domina nem ele está rodando, não pode nem parar. Ele não pode nem parar para olhar para você. Agora, tem um Deus que é imutável, que não fica rodando, e ele para, diz que ele se levanta e olha em seu favor. Olha, se a gente for olhar isso por mérito, eu não mereço isso não, realmente, a gente não merece não, mas Cristo fez com que a gente tivesse acesso, né?
Então, tudo muda, as situações mudam, 400 anos de escravidão, e de repente Deus intervém, e mudanças, quando Deus quer operar mudanças, acontecem de repente, né? E aparecem novos começos. Natal é novo começo, Ano Novo é novo começo, mas Natal é o prelúdio do novo começo. Eu estou grato, é a festa, eu celebro o Natal, o nascimento do meu Salvador, o meu Redentor, o provedor de todas as coisas. Por ele eu tenho livre acesso ao Pai. Por isso que essa palavra é importante. A gente está celebrando o Natal e a presença, Deus está presente com você, tá? Jesus também, Jesus, ele repetiu isso aqui, ele disse, eu estou com vocês e eu ainda vou enviar o Espírito Santo, ele estará com vocês todos os dias. Quer dizer, a presença de Deus na nossa vida, qual é a nossa opção? Escolher que isso seja uma realidade, que isso seja aceito dentro da gente, tá certo? Daí a importância, você precisa de alguém a quem recorrer. A gente, não, porque a minha confiança estava em vereador tal, em prefeito tal, em político, eu não sei nem que nome de política, eu não me meto com política, governador, governadora, presidente da República. Essas pessoas buscam o interesse deles. Acredite nisso. Quem busca o seu interesse é aquele que você não pode dar nada em troca, senão louvor, adoração, gratidão. Deus, Jesus Cristo, esse se interessa. Ah, mas pastor, como é que eu sei mesmo que ele tem interesse? Ele morreu por você, querido. E o pai dele deu o filho dele para morrer por você. Você acha que se a pessoa não amar você faz isso? Tá certo? Isso não é mito, não. Estamos celebrando o Natal, o nascimento, né? O nosso 2026, né? Então, o novo começo da sua vida está bem pertinho. Tem um propósito maior, por sinal, tá certo? Então tem a promessa de posse, né? De você se assentar. Eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração porque muitas coisas vão ser resolvidas ainda no final do ano, tá certo? Às vezes a gente quer ter a posse do lugar, a gente quer ter o direito à terra da gente, a gente quer ter o direito ao emprego da gente, mas eu creio que Deus ele está nos colocando bem pertinho do jeito que esse povo estava vendo. Canaã estava bem ali, entendeu? E de repente a gente, e agora? Estava tão pertinho, como é que eu vou conseguir? Deus está com você. Do mesmo jeito que ele ajudou Josué, Moisés e todos os que antepassaram, ele também ajudará com você. A Bíblia diz, ele estarei com você, né? Eu estava vendo um vídeo, eu não posso começar a falar testemunho, senão vai 300, mas me lembrando de uma história, uma pessoa, não sei se dá o nome do pedreiro, lá no Oriente Médio, uma mulher, ela gestante, uma barrigona, eu acho que mais de 6 meses, com 2 criancinhas, essa barriga do tamanho do mundo, morando numa tenda, e o cara é desses mochileiros que sai no YouTube viajando e fazendo viagem, filmando e tal, só que ele é um excelente, não é só o pedreiro, ele consegue cortar pedra, entendeu? Ele consegue fazer madeira, sabe esses caras que sabem fazer tudo? Pois o cara bateu o olho nessa mulher lá e disse, eu vou lhe ajudar. Onde é que você acha que ele disse? Não, esse terreno aqui todinho, quem quiser construir aí. Pois o cara ia, cortava as pedras, construiu a maneira das casinhas lá daquele povo lá do Oriente, um vão só, entendeu? Mas o abrigo, rapaz, que coisa maravilhosa. E a mulher com a barriguinha grande lá, mas ela também botava o menino para brincar e ia juntando as pedrinhas e botando as coisas. Eu fiquei tão emocionado como Deus muda situações de repente, como Deus muda situações, assim, tá tão pertinho às vezes e a gente acha que não, porque isso, só se o governo desce ou não sei o que. Deus move pessoas, tá certo? Ele vai usar alguém para te abençoar. A tua bênção vai chegar. O ano não terminou ainda e eu creio que em nome de Jesus, vai recebendo. Quando eu estiver pregando, eu não estou lhe vendo, você que está me ouvindo na 89 FM. Levanta a mão na sua cara e diga, eu recebo em nome de Jesus. Diga, eu recebo, isso é para mim, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir meu lugar, eu vou conseguir meu emprego, eu vou conseguir o tratamento, o exame, eu vou conseguir ser aprovado de ano, eu vou conseguir concluir, eu vou conseguir em nome de Jesus, né? Então esse povo não tinha referência nenhuma. Qual era a referência desse povo? Qual era o passado desse povo? Me mostra aí o seu currículo. Aí o cara diz, sou escravo. É o quê, amigo? Não, a única experiência que eu tenho é ser escravo. Isso não é currículo, isso aí não é. Eles não têm referência de nada.
Às vezes a gente é liberto, ganha uma bênção, um negócio, mas não tem... E tudo que eles sabiam era do libertador deles. Quem era o libertador? Moisés, tá certo? Do Egito, e eles viram o Mar Vermelho, como eu falei, viram a água, viram o maná, viram as codornizes, a tábua dos 10 mandamentos. Quer dizer, tudo que eles sabiam a respeito de bondade e bênção na vida dele era Moisés, né? E Moisés morreu, entendeu? Às vezes a pessoa, tudo que tinha era uma moto, quebrou, tem um carro, quebrou, tem um carro de mão, quebrou um negócio. A tua esperança não está nisso. A tua esperança está no Deus que te fez conseguir a primeira vez e vai te conseguir você ter muito mais do que isso, porque aquele que iniciou a boa obra aperfeiçoa. Às vezes um negócio que acontece assim, a dificuldade é para nos impulsionar, Deus quer nos levantar de patamar, não é para te botar para trás. Deus jamais vai querer te botar para trás e Deus vai abençoar a tua vida, né? Então, esse povo começa a chorar. Esse povo chora um dia, a Bíblia diz que ele chora um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês. Acabou a expectativa dele, né? Como é que vai ter a ajuda? Tem até um salmo que diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem fez, quem faz e quem fará na tua vida é Deus. E o teu socorro virá dele. Claro que eu não sei para quem exatamente Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra. Mas certamente alguma das pessoas que está nos ouvindo nessa tarde, no programa Dias Melhores, teve algum tipo de perda e a palavra é: do mesmo jeito que Deus foi socorro bem presente em toda angústia, em todo passado da Bíblia, Ele vai ser na sua vida, vai resolver, e a tua bênção está bem pertinho, Canaã está bem pertinho, não se desespere, porque Ele será contigo. O texto, né? Eu não vou ler novamente, mas quem tiver em casa, Josué capítulo 1, do 5, eu só li o 5 e o 7, mas você faz, são 4 versículozinhos, e você leia e aplique isso no coração. Eu estarei contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Rapaz, é maravilhoso. Eu não te desampararei. Eu não te desampararei, né? Então, claro, todo mundo é assim, igual esse povo. Quando tem perda, acha que tudo acabou, né? Andaram 40 anos. Rapaz, você andar 40 anos, não acontece, né, rapaz? Às vezes a gente investe numa coisa. Eu estava vendo na TV a pessoa dizendo... o rei da coxinha, ele tentou 3 vezes e faliu 3 vezes. Na 4ª, o cara agora é multinacional, tem 1000 e poucas franquias daqui do Rio Grande do Norte. Então Deus muda as situações e a esperança não está, porque na primeira vez os carrinhos de vender que ele tinha, não é isso, né? O importante é que Deus está perto de você, tá certo? Moisés era um tipo de porto de atracação, né? Às vezes acontece do porto que a gente encostava, a gente atracava, a gente tinha confiança. Até mesmo uma perda de um familiar, quando eu perdi minha mãe, eu fiquei grato a Deus por ter... poder fazer tudo que eu podia fazer enquanto ela estava viva. Já idosa e tal, teve um AVC, mas foi na véspera da Covid, então eu agradeci a Deus porque literalmente eu pude fazer o enterro da minha mãe. Depois da Covid ninguém podia nem fazer naquela época, e foi 15 dias antes da Covid. Para mim foi uma coisa que confortou meu coração eu ter podido fazer o funeral da minha mãe. Mas o sentido de tudo foi a riqueza dos valores que ela deixou da minha vida. As pessoas idosas, às vezes, né, não sei, você pode ter tido uma perda recentemente, e acontece, as pessoas viram estrelinhas, né? Quando quer olhar, quer lembrar, olha para o céu, vê lá aquela estrelinha, essa pessoa querida. Mas o legado que essa pessoa deixou, o que ela te instruiu, o que ela te formou, o que ela te preparou. Então, Moisés estava ensinando esse povo, né? Eu estava dizendo, povo, né? Esse povo, Moisés ensinou esse povo a buscar em Deus. Olha, quando tiver com fome, busque em Deus. Quando tiver com sede, busque em Deus. Quando quiser sombra, busque em Deus. Quando quiser calma. Então, o Deus de Moisés continua, né?
seja na tua vida, no emprego, no casamento, no parente, no pai, na mãe, como eu falei aqui. Eu não sei porque é que estou pregando isso hoje, mas você que está ouvindo, certamente alguém que está ouvindo vai sair muito confortado da ministração dessa palavra hoje, né? As situações mudam, quem não muda é Deus, tá certo? Do mesmo jeito que eu cuidei, eu serei contigo. A situação mudou, né? Deserto, né? As dificuldades, tudo mudou ali, mas não mudou o desejo de Deus de estar com você. Rapaz, até de quem a gente namora, se casa, e tem dia que nem os animais de estimação querem ficar perto da gente. Eles tem pessoas que não... tem dia que não quer. Você considera uma pessoa, você passa, a pessoa nem lhe cumprimenta e você fica sentido. Porque o ser humano é assim, ele é motivacional, é emotivo, né? Tem dia que tá bom, tem dia que não tá, tem dia que quer ajudar, tem dia que não quer, hoje eu não tô bem, mas Deus ele não modula o humor dele, tá certo? Deus é constante, tá certo? Deus é constante, a vontade dele, tá certo? Deus vai estar com você todos os dias, né? Toda mudança assusta, querido. Toda mudança, tudo que muda, um troço que quebra mudou, então tudo muda, da ansiedade, da estresse, e tira a estabilidade da gente. Mas o que eu estou pregando nessa tarde de domingo é basicamente o que está no texto, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não se abala é porque não está... Deve estar um temporal terrível, deve estar balançando, tempestade, vento, trovão, deve estar... Mas quem confia? Então o Monte Sião é uma representação da segurança de quando você confia em Deus. Eu falei da minha mãe e eu dizia: mas mãe, você é sozinha? Sozinha não, estou com Deus, sempre. 1000 vezes que eu dissesse, quando eu queria carregar ela lá para casa, terminei carregando depois de muitos anos, depois de 90 anos, mas enquanto ela pôde, ela morou sozinha, e quando eu dizia, ela dizia: sozinha não, estou com Deus. Então, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, tá certo? Pode ter estresse, tem medo, tem ansiedade, tem temor, tem essas coisas, mas tem a certeza, que Deus é com você, tá certo? Deposita a sua confiança deles, né? Depositar a confiança em quem muda, até em pessoas que estão no cargo. Era bom quando era aquele diretor, aquele gerente, porque situações mudam, Deus não muda. O Deus que te ajudou com toda perseguição, porque era bom, porque eu era protegido. Querido, quem te persegue de toda perseguição, quem é escudo e fortaleza na tua vida é Jesus. Tá certo? Se apegue com ele, porque a Bíblia diz que toda seta, toda arma preparada contra você perecerá, cai de terra, cai no chão. Então quem é escudo e fortaleza da tua vida é Deus. Não fala com sua confiança, quem me defendia lá era fulano. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas certamente você que está ouvindo sabe. Tá certo? Deus é sempre quem te defendeu. Muita gente era Moisés que me defendeu. Foi não, papai. Quem te defendeu foi Jesus. Quem te defendeu a vida inteira, tá certo? Isso está no Salmo 33, 1 Pedro, Romanos, que diz que em Deus você nunca será decepcionado. Não tem até a pessoa que jurou amor infinito, amor eterno, não sei o quê, e na primeira ocasião te decepciona. Deus nunca te decepcionou. Até pessoas, eu tenho mais de 25 anos de sacerdote, e quando eu me deparo com uma pessoa que está distante, não está congregando, não está indo para a igreja católica, igreja evangélica, não sei o quê, aí ele diz: não, porque eu me entristeci, foi com Deus. Não, geralmente a pessoa se entristece, se frustra com uma pessoa semelhante a ele. E Deus não frustra ninguém, ele não decepciona ninguém. Ah, mas às vezes eu peço, não consigo. É porque você não sabe. A Bíblia diz que a gente não sabe nem pedir, quanto mais o que é bom pra gente, tá certo? Agora Deus sabe. Muitas das coisas que você não conseguiu, querido, foi livramento, viu, minha querida? Muitas das coisas que você conseguiu, que não conseguiu, era tanto que eu queria tanto ter ido naquela viagem, eu mesmo, se eu perder um avião, já saio glorificando a Deus, livramento, sei lá o que é que ia acontecer, entendeu? Porque Deus sabe do teu amanhã e Ele tem cuidado de você. Deus nunca lhe decepcionou. Tá certo?
Para quem entrou depois, o tema dessa ministração da palavra, dessa pregação, é encontre um propósito maior do que você e Deus vai lhe ajudar. Por quê? Porque de luta, as lutas já são grandes, mas maior do que as lutas é o Deus da tua vida, viu? Maior do que suas lutas, maior do que tudo que você está enfrentando, maior do que a dor que você está sentindo, é o Deus da sua vida e ele vai chegar. Está bem pertinho, Canaã está bem pertinho. Viu? Receba essa palavra de Deus no seu Natal. Então, quando tudo na sua vida estiver mudando, estiver incerto, quando tudo estiver incerto, Deus é a certeza. Às vezes eu fico mudando o olhar, é porque tem alguns celulares aqui, e eu fico olhando para a pessoa se sentir alcançada por essa. Quando tudo estiver incerto na sua vida, Deus é certeza. Deus não é mais ou menos, eu acho, eu imagino, eu penso, um advérbio de dúvida, vamos ver. Deus é certeza. Deus é certeza. Quando tudo for incerteza, Deus é certeza. Entrega a Deus, confia em Deus, entendeu? Clama a Deus, invoca o nome do Senhor, você vai ver como a resposta vai chegar na sua vida em nome de Jesus. É igual na igreja, não é? Alguém dentro de carro levanta a mão e diz, ô glória, é comigo mesmo. É comigo mesmo. Às vezes a gente faz isso escondido, não é para ninguém ver, levanta a mãozinha, é comigo mesmo. É a minha bênção que está chegando, tá certo? Deus é a certeza. Moisés, né, no texto aqui, essa ilustração estou usando Moisés pode ter acabado, mas nunca acabará Deus. Tá certo? Não sei o que foi, se é emprego, se é família, se é casamento, eu não sei o que foi. Essa coisa pode ter acabado. Nunca acabou Deus na sua vida, nunca se acabará Deus na sua vida. Né? Assim como eu era, serei. As necessidades mudam, né? O mundo muda, mas o provedor não muda. O provedor da sua vida nunca mudou e nunca vai mudar. A mão de Deus. A Bíblia fala da mão. Isso é teofania. Deus é espírito. Ele não tem uma mão. Tem, não tem. A Bíblia diz que foi a mão de Deus. É a teofania. Quando Deus quer ter uma forma, ele toma aquela forma. Tá certo? Às vezes você pode ter visto até a mão de Deus na tua vida e você não tem reconhecido. Muitos dos livramentos, dos milagres e das situações, desde quando você era pequenininho que levou aquela queda, não morreu. Você ouve falar que pessoas morrem de queda de rede? Não morreu. Até de queda de rede, no mergulho que você deu, que muitas vezes era para ter acontecido uma coisa fatal, e a mão de Deus te guardou, te protegeu, cuidou de você, viu? E ele, o mesmo Deus que te encontrou a vida inteira, que encontrou Moisés, que encontrou aquele povo lá no Egito, ele vai te encontrar nessa tarde, viu? Ele vai te encontrar para te proteger, viu? E ser socorro bem presente em sua vida. Não é maravilhoso isso? Um Deus que é socorro. É um socorro que é um SAMU, mas se tivesse telefone, mas não tem outro. Não, ele é o socorro bem presente, que a linha está ligada, teve um livre acesso. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente não tem nem internet, mas tem Deus. Tá certo? E quando Deus quer ajudar, eu não posso contar um testemunho aqui que eu estava falando com o diretor, mas quando Deus quer ajudar, ele vai levantar alguém e ajuda mesmo, e a pessoa fica assim, sem nem entender. Quando Deus quer ajudar, ele ajuda e ele vai ajudar você, viu? Para você seguir em frente. Viu? Não quero saber se está falido, se está sem dinheiro, se está quebrado, se está trincado. Vai seguir em frente, vai alcançar a sua bênção e vai alcançar a promessa, porque a Bíblia diz, fiel é aquele que prometeu. Ele prometeu porque pode, amigo. Você está entendendo? Tem gente que promete até para ganhar voto. Tem gente que se promete para se eleger, tem gente que promete para ganhar seu coração, para ganhar o seu amor. Deus, ele não precisa disso. Ele promete porque pode. Ele tem o desejo de fazer isso na sua vida. Arranja um propósito grande para a sua vida, né? Você pode estar sozinho, desempregado, doente, pode estar preso. Deus abre porta, amigo. Eu estava falando com minha filha essa semana, por causa dessa situação que eu não posso dizer a vocês de um testemunho maravilhoso. Eu disse, minha filha, você está vendo o que é que Jesus faz na vida do seu pai? Porque não é pelo meu status, eu sou funcionário público federal, mas não sou aposentado, não tenho mais importância desse segmento em nada. A minha reputação é fundamentada em Cristo Jesus. Tudo que eu tenho e que eu sou é sustentado, alicerçado em Cristo Jesus. E eu dizendo à minha filha, eu digo, olha minha filha,
tem uma pessoa que você sabe quem é, que eu não vou dizer aqui, e prenderam o irmão. O irmão dessa pessoa passou 40 dias, chorava e reclamava, e um dia eu fui lá no lugar específico e falei com a maior autoridade que tinha lá. Eu, como eu disse, não sou um pastor, entendeu? Mas não tenho nem essa reputação toda na cidade que eu moro. Mas o Deus que brilha na minha vida, ele ajuda. E eu cheguei nesse canto, era secretário do lugar, depois já passou por diretor da secretaria, e depois já veio a pessoa do gabinete da Sua Excelência, não quero dizer aqui. E eu falei lá, expliquei os motivos, e eu vou lhe dizer uma coisa, não me envaideço do que eu vou falar aqui, mas aonde o advogado que estava comendo dinheiro da família, fazendo o trabalho dele, logicamente, mas recebendo dinheiro da família, que tiveram até que se desfazer de alguns animais para tentar socorrer a situação dessa pessoa, não conseguiu. E eu fui em nome de Jesus, 2 dias depois soltaram essa pessoa. Então, quando Deus quer ajudar, amigo, ele vai levantar alguém, viu? E se você cometeu algum delito, tá, quem sabe, né, a pessoa está num presídio, numa delegacia, Deus vai organizar, corrigir sua vida, vai abençoar sua vida. E, Jesus é liberdade, tá certo? Ele abre portas. Todo mundo comete erros, mas todo mundo também tem a necessidade de se corrigir. Certamente, isso é um momento para refletir, Deus vai te tirar dessa situação. Se você está no hospital, entendeu? A pessoa, o acontecido na minha vida é que eu estava bonzinho e aconteceu uma enfermidade. Eu disse até, eu estava gravando um vídeo para um canal de instrutoria que eu tenho, e eu dizendo, olha como coisas acontecem na vida da gente rapidamente. Eu passei e tinha um parafuso no meu guarda-roupa, de fora para dentro. Eu digo, olha, o perigo de alguém passar aqui e rasgar o braço. Vou tirar. Procurei um negócio, não achei um canivetinho que eu tinha, aqueles que tem um bocado de coisa enganchada. Aí abri o canivete e fui tentar coisar o parafuso com esse canivete. O bicho fechou e cortou meu dedo e só parou por causa da unha. Então coisas acontecem. O que é que você quer dizer com isso, pastor? É que teve um amparo da unha, teve o cuidado, não sei como foi, Deus botou para a unha em vez de cortar. O coisa ficou só o risco da marca, mas não cortou porque parou na unha. A unha mais dura e segurou a lâmina. Então, se você foi acometido por uma enfermidade, tem muita gente nessa época de Natal que está no hospital. Deus tira, viu? Deus providencia exame, Deus cura. Eu vou dizer a você, você não tinha nem esses órgãos que agora pode estar funcionando bem. Você não tinha, não. Quer saber quem fez? Foi Deus. Pois quem fez sabe corrigir. Se você tiver um liquidificador da marca, eu vou dizer, né, um Arno, não sei nem se existe ainda. Aí no comércio, para consertar, é tanto. Na banca, é tanto. Agora na autorizada é mais caro. Por quê? Porque é o cara que fez. Ele sabe consertar melhor. Ele conserta, fica novinho. Assim é Deus na sua vida, tá certo? Se você estava esperando meu querido, agora entrou uma pessoa famosa, Orlandes. O que toca acorde aqui, honra. Que Deus abençoe. Sou seu seguidor, me emociono muito com suas músicas, viu? É uma pessoa muito famosa, muito famosa. Um dia desse entrou aquele cantor Marcelo, que é deputado lá em São Paulo. Me senti muito honrado. Me sinto grato a Deus quando você vem ouvir a palavra de Deus com a gente aqui, tá certo? Então, muita gente pode ter desistido de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Que maravilhoso eu dizer isso no seu Natal. Deus não desistiu de você, tá certo? O Salmo 46 diz que ele vai intervir na tua vida. Deus é socorro bem presente em toda angústia. Você conhece esse salmo? Eu não quero ler porque eu perdi um pouco a dinâmica na rádio, eu tenho que ser rápido. Mas diz, ele te ajudará ao romper da manhã. Bom, o que eu posso imaginar é o seguinte, a não ser que esse meteoro A30, não sei o que, esse meteoro está vindo aí, acabe a Terra hoje de noite, se tiver sol amanhã, Deus vai te ajudar. Pronto, simples assim. A não ser que essa espaçonave que diz que esse meteoro é uma espaçonave, que é brincadeira, não é, isso é ilusão, não é, é um meteoro. Mas a não ser que esse meteoro que já está no caminho de Marte, ele desse ré e viesse para a Terra e acabasse a Terra,
aí amanhã não teria nascer do sol. Mas se tiver nascer do sol, a Bíblia diz que Deus vai te ajudar. Isso é um presente de Natal maravilhoso para a sua vida. Deus vai lhe ajudar. Ah, pastor, mas a minha questão é porque eu não tenho nem o dinheiro da passagem. Querido, Deus vai te ajudar. Ele toca em alguém, ele arranja um emprego, alguém, não sei. Deus vai te ajudar, ele vai usar alguém. Se ele não arranjar alguém, ele mesmo intervém e acontece. Tá certo? Aí chama milagre mesmo, aí eu sou e serei, né? Não importa se mentiram para você, se traíram, se enganaram, se faltaram, se acovardaram, se foram embora, né? Não tem isso, né? Eu nunca vou lhe deixar. Na primeira oportunidade arranjou um chamego e meteu o pé. Deus diz, eu nunca te deixarei. E não é porque a gente não dê motivo, não. Eu quero dizer uma coisa, se fosse por questão de motivo, eu mesmo digo, eu sou pastor de pastores, eu digo, rapaz, eu não entendo como Deus me ama. Porque, pense numa pessoa para... Eu crio tanta situação, eu sei que eu desagrado Deus, eu erro, eu falho. Eu sou tão finito, tão fraco nas minhas coisas. Só que Deus não é influenciado pelas minhas fraquezas. Deus não é influenciado pelos seus erros, não, minha filha. Viu? Errei tanto que minha mãe me ensinou, não se preocupe, conserte. Quando aquela mulher procurou Jesus, ele disse, tranquilo, tá na paz, vai na paz. Tá sarada, tá limpa e ninguém toca em você. Quem é que vai jogar pedra nela? Não, aqui ninguém quer jogar pedra. Pronto, vá, minha filha. E não faça mais, não. Foi isso que ele disse, tá certo? A gente tem a capacidade de se consertar. Não te deixarei, não te abandonarei. Palavra linda, né? O texto diz, ser forte e corajoso. Você tem que prosseguir. Se tem uma das coisas que me deixa frustrado, é quando eu não tive a oportunidade de dizer à pessoa, pessoalmente, já tive muitas vezes, mas em algumas vezes que eu não tive a oportunidade de dizer à pessoa, você tem que prosseguir, olhando no olho, você tem que prosseguir, você tem que seguir em frente, confie. Quem quer parar é o adversário de nossas almas, ele mesmo já perdeu, tá certo? Ele não tem nada. Agora Deus tem para a sua vida. O Canaã está bem ali, sua bênção está bem pertinho, rapaz. Seja forte, seja corajoso, Deus lhe ajudará, né? Por que é que Deus tem que ajudar? Porque as lutas são maiores do que a gente. Toda luta que vem em nossa direção são maiores do que a gente. Não vem luta pequena. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Os dias são maus. Olha as coisas que Jesus disse. Então, mas tem bom ano. Jesus disse, eu venci o mundo, venci a morte e vou vencer tudo em sua vida também. Por que Deus faz isso? Não sei, meu querido. Tem uma coisa chamada amor. Incomensurável, um amor que não dá para medir. É um amor que eu, na minha finitude, na minha ignorância, eu não tenho como explicar um amor desse. Tá certo? Seja forte e corajoso. Pode estar com medo, pode estar ansioso, pode estar nervoso. E ele está dizendo, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Seja forte, seja corajoso. E às vezes a gente não tem escolhas, né? Eu nunca vi, hoje eu falando da minha mãe, esse mês foi o aniversário, se ela tivesse viva, né, seria o aniversário. Essas pessoas como minha mãe, que não tinha marido, então não tem um pai, né? Eu fui feito, mas não tem um pai. E minha mãe não tinha a opção. Minha mãe nunca reclamou da vida, nunca. Nunca vi minha mãe reclamando da vida. Eu já vi ela deixando de ter as coisas para ela para me dar. Por isso que eu fiz de tudo para, no pouco que eu podia, recompensar de todas as maneiras, até o último dia da vida dela, providenciei tudo que era possível. Mas tem situações que a gente não tem a opção. Então, tem situações que podem ter chegado na sua vida que você não tem opção, mas você ainda tem a opção de ouvir, acreditar e crer no Deus que tem interesse de mudar essa situação. Então, chega uma situação na minha vida e na tua vida que não tem opção. Não tem opção, você fica procurando. Então, eu não tenho nem saída, não tenho opção. Tenha uma opção. Quando acabarem todas as opções, infinitamente, eternamente, sempre haverá a perfeita opção de Deus. A perfeita opção de Deus. Você sempre poderá escolher Deus. Tá certo?
Canaã era a promessa desse povo. Vai sair da escravidão, deserto, Canaã. Então, quem vinha conduzindo morreu, mas o provedor não morreu. Tá certo? Final de ano, eu perdi o emprego na época da festa. Quem proveu sempre na sua vida não morreu. Quem morreu foi esse emprego. Glória a Deus, dá gratidão, obrigado. Deus abençoe para vocês. Deus está arranjando coisa melhor. Vou em nome de Jesus. Deus está arranjando coisa melhor. A presença de Deus, né? Não era só Canaã, não era só. Sempre foi a presença de Deus na vida. Assim como eu fui, serei com vocês. A Bíblia, o Novo Testamento e o Antigo Testamento é um livro só que é dividido do que aconteceu antes de Jesus e depois de Jesus. Né? E Mateus 6 diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas. Eu não sei porque que eu escrevi isso aqui, mas talvez você esteja repetindo, mas minha situação é tão exclusiva que o pastor nem iria falar. Bom, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas, não, acrescentada. Entendeu? Sabe quando você vai pedir um negócio, você bota um pouquinho aqui para experimentar, e a pessoa bota catucando a colher assim, só para cair só um pouquinho, entendeu? Quando a pessoa vai dar com pena, bota só para cair 3, 4 carocinhos. Deus não, a Bíblia diz quando ele dá de maneira recalcada, transbordante, sacudida. Sabe quando você sacode bem muito para cair bem muito dentro, para ficar bem compactado? É assim que Deus tem preparado o teu Natal, viu? Natal da bênção de Deus não é só luzinho presente, você tá vendo, não. Vai chegar de bênção. Não vem pela chaminé com Papai Noel, não. Vai chegar pela mão de Deus. Vai chegar pela mão de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Entendeu? O texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é maravilhoso, né? E como eu falei, tem lutas que a gente ainda tem que lutar. Mas toda luta na minha vida e na tua vida será bem melhor se Deus estiver do seu lado. Eu pastorei uma igreja muito grande. E então grandes lutadores de MMA iam lá quando iam para Las Vegas, para ir para os Estados Unidos, né? Dependendo da cidade que fosse a luta, eles iam lá para mim orar. E o treinador que levava eles lá, não quero dizer o nome aqui, é uma pessoa muito famosa, um grande campeão. Então, o lutador, ele confia muito no treinador que está do lado de fora. Quem treinou ele que está ali do lado de fora do ringue, né? É quem vai conduzir a luta dele, tá certo? Então, tem lutas que a gente vai enfrentar que é muito bom saber quem é que está do nosso lado. E eu quero dizer que em toda a tua luta, Deus vai estar do teu lado. Se tem lutas que você vai lutar, Deus vai estar do teu lado. Se tem lutas que você vai enfrentar, Deus vai estar do teu lado. Tá certo? Eu estou dizendo isso porque é experiência de vida, né? E claro, eu fui escrevendo esse sermão me lembrando. Se alguém saiu porta fora, Deus sempre estará com você na sua casa. Se alguém saiu, Deus nunca saiu da tua casa. Deus nunca saiu da tua vida. Alguém deixou, Deus nunca te deixou. Deus nunca deixou tua vida, tua casa, teu lar, tua família. Deus nunca te deixou. Eu não te deixarei, não te desampararei. Tá certo? Se alguém saiu de porta fora, Deus abençoe. Deus nunca saiu. Deus nunca te abandonará. Tá certo? Não deixe tua tristeza enganar teu coração e tua mente, não. Você nunca vai estar sozinha. Deus vai estar sempre com você. Sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Tá certo? Ele ainda está na casa, tá bem? Deus está na casa. Se perdeu o emprego, se está no hospital, não abriu. Essa época do Natal deve ser uma tristeza. Os velhinhos que foram esquecidos nos abrigos, né? Deve ser uma tristeza muito grande. Mas até ali Deus está com eles, viu? E se porventura alguém de mais idade está se sentindo sozinho, querido, receba o conforto do Espírito Santo de Deus, minha querida.
Deus viu tua história, Ele sempre cuidou de você, guardou você, abençoou você, e receba conforto, lenitivo, refrigério da parte de Deus. E se porventura você tem um parente num desses ambientes, é Natal, né? Tire um dia, vá lá, dê um beijo, dê um abraço, leve uma colônia. Eu gosto de alfazema, né? Então, quando eu tiver mais velho e quiser levar para mim, é alfazema. Daquela barata, parece que é R$12 o litro. Alfazema, eu gosto de alfazema. Então, aonde você estiver, no abrigo, no hospital, Deus está com você, né? Deus está com você nas notas do seu colégio, na faculdade, no seu divórcio, na demissão. Deus está com você. Situações mudam, Deus não muda, tá certo? Deus está com você. Ainda que você esteja cansado, quando você falhar, quando você estiver acuado, decepcionado, quando você acha que ninguém se importa, Deus está com você. Deus está com você. A Bíblia fala que, quando eu falei do amor de Deus, é que nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz: espada, juízo, peste ou fome. São 4 cardinais, né? 4 direções. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. O pastor pode mudar, o padre pode mudar, o prefeito pode mudar, o presidente pode mudar, mas Deus não muda, tá certo? E o texto final que eu tinha marcado aqui, o versículo 8: assim fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que Deus te abençoe poderosamente. Guarda essa palavra no seu coração, uma palavra de Feliz Natal. Vai ter luz. Às vezes a luz estava apagada. Eu não quero nem negócio de pisca-pisca. Eu sou extravagante. É luz acesa, é bênção total na sua vida, em nome de Jesus. Programa Dias Melhores com seu amigo Pastor Marconi. E para você que gosta do nosso trabalho, a gente pede, vai lá no canal, no YouTube, no Instagram, no TikTok, Programa Dias Melhores. Você vai ver logo, Pastor Marconi, tá lá minha foto, né? Se inscreve ali, segue, compartilha, para mais pessoas serem abençoadas, né? Os meus canais é Programa Dias Melhores. É fácil deixar. Programa Dias Melhores Oficial, e você vai nos encontrar. Que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. Glórias a Deus. Tchau. Tem que encerrar de um por um. Né? Rapaz, deixa eu... Você quer mesmo interromper? Agora os aplicativos ficam pedindo para mim não desligar. Tu acredita? E é.